Nesse momento queremos cumprimentar a todos, com muita alegria estamos por aqui mais uma vez para levar até você uma mensagem para que você possa refletir para a nossa reflexão, para o nosso crescimento espiritual. Quero pedir a você para fazer o seu like, se puder, compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, né? Para que a gente possa alcançar aí muitas pessoas com a bendita palavra de Deus. Hoje nós queremos trazer aqui uma palavra de Deus para todos nós, para os casais, para as famílias. O que devo fazer para que meu marido seja mais espiritual, pastor? Essa é a pergunta de uma esposa preocupada com a espiritualidade do pastor, do seu esposo. Nós pensando aqui hoje, pessoal, sobre esse tema, nós vamos refletir o seguinte. Quando o marido não demonstra o menor interesse por questões espirituais, não lê a Bíblia, não ora, vai muito pouco à igreja, o que mais incomoda muitas vezes a esposa é o fato de que ele está dando um péssimo exemplo para os filhos, né? O que fazer nessa situação? Algumas esposas acreditam que é obrigação delas controlar as atitudes do marido. Quem é responsável pela espiritualidade do marido, minha irmã? Quem é responsável? Você, teus filhos, Deus? Quem é responsável pela espiritualidade dele? É ele mesmo. Ele é responsável pela espiritualidade dele. Muitas vezes a esposa fica sobrecarregada, tensa, preocupada, porque o marido não está dando bom exemplo na igreja, né? A espiritualidade dele está em baixa. E a mulher às vezes fica triste, aborrecida, pensando nisso. Eu quero deixar aqui Romanos capítulo 14, verso 10, a seguir que está escrito: Mas tu, porque julgas teu irmão, ou também porque despreza teu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: Juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quero dizer aqui hoje para as esposas que vivem preocupadas: por que meu marido não está, né, na igreja? Eu gostaria que ele estivesse, eu tenho cargo de liderança. Isso não é bom para mim, pastor. Então, o texto que eu li hoje está dizendo que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. E toda língua vai confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E que cada um dará conta de si. Salvação, minha irmã, é individual. Não é por grupo, não é por tribo, não é por nação, não é? Então é individual, é algo pessoal. O que a esposa pode fazer é continuar orando por ele, buscando a Deus para que Deus faça uma obra na vida do seu esposo. E vice-versa, o homem também que tem esposa que não está na igreja, às vezes: pastor, o que eu faço? Continue orando pela tua esposa, continue buscando a Deus para que Deus faça uma obra, mas cada um dará conta de si a Deus, certo? Então muitas vezes a esposa assume essa responsabilidade, arroga a si a tarefa de fazer com que o marido vá para a igreja, lê a Bíblia, dê bom exemplo para os filhos. Não é sem razão que muitas estão cansadas. Quando a esposa age assim, o que ela quer é que o marido assuma as práticas espirituais a fim de resolver e suprir a necessidade dela mesma. Como o marido não corresponde às suas expectativas, ela erroneamente chama para si a responsabilidade de atender às necessidades dele. Uma relação dessa natureza possui diversas características, né? Eu vou passar aqui essas características. Essa relação não vai longe, né? Ela terá um desgaste. Na verdade, a mulher, ela quer suprir a necessidade dela. Que bom que as pessoas vão ver que meu esposo está na igreja. Mas se ele não estiver lá de coração, minha irmã, nada vai adiantar. Se não houve na vida dele uma transformação, uma conversão, né? Nada disso vai resolver, só para poder satisfazer o seu ego, né? Gostaria que hoje você pensasse, refletisse um pouco sobre isso, você que tem às vezes oprimido seu marido, vocês estão quase se separando, o casamento está tendo um desgaste profundo por causa dessa questão, né? Você quer suprir uma necessidade sua, né? Ele até agora não foi tocado, não deseja, então você não pode obrigar ninguém. Nem Deus não obriga as pessoas. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Imagine se Deus fosse obrigar as pessoas a lhe servir.
ameaçar, se não for me servir eu vou matar você, cortar seu oxigênio, vou te exterminar. Deus não faz isso, Ele dá livre-arbítrio. Então nós precisamos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, né? Deixar com que Deus venha trabalhar na vida dessas pessoas. Dar o nosso testemunho, orar, pedir a Deus, mas querer obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero, isso não existe, certo? Nós vamos dando sequência aqui. Muitas vezes, né, uma relação dessa natureza possui diversas características. Primeiro é a controlar. Muitas vezes a mulher, ela tem a intenção inconsciente de controlar o marido. Então o marido, minha irmã, não é um robô na tua mão. E nem a tua esposa, né? Controlar. Guarda rancor, uma das razões porque algumas não perdoam e que assim podem ter sempre uma posição superior, né, ao ofensor. Este tem para com ele, ela tem uma dívida perene, né, aí dentro do coração, e ela quer saldar essa dívida, uma necessidade dela. Olha o que as pessoas, né, vão dizer. Reagir negativamente. Quem vive num relacionamento deste tipo não sabe como é bom ter e agir corretamente, positivamente diante dos atos do outrem, como isso nos liberta. É essa maneira positiva de reagir, tem base no que é verdadeiro, benéfico e certo. Muitas vezes, o que acontece? A causa dentro do coração o rancor, a mágoa, começa a querer dormir separado. Você vai dormir hoje lá na sala, né? Por quê? Porque isso, porque aquilo. Ou, enfim, começa aí um desgaste dentro do relacionamento, brigas. E é importante a gente pensando sobre isso, né? Para que a gente possa ter aí um bom relacionamento, você possa ter um bom relacionamento conjugal. Muitas vezes a pessoa é dirigida pelo ego, né? Significa colocar acima da outra pessoa no comando da situação, o ego dela. Como o egocentrismo pode ser manifestado revelando pensamentos que definem a verdadeira motivação da pessoa. Por exemplo, quero que meus filhos estejam sempre bem arrumados porque o que os outros vão pensar de mim, não é? Então veja bem que às vezes a pessoa coloca o ego acima de tudo. Meu cônjuge tem que ir na igreja, senão o que vão pensar de mim? Olha aí, então as pessoas sempre pensam nele, é um egocentrismo, não está pensando no outro, está pensando nele. O que vão dizer o pessoal do meu bairro, da minha igreja, porque o fulano não está na igreja? Olha aqui, minha irmã. Tanto filho quanto esposo não é propriedade sua, não é robô, né? A pessoa quer controlar tudo, fica complicado. Você pode dar o seu exemplo, buscar a Deus, orar, mas controlar essa pessoa de forma alguma. Preciso que você satisfaça a minha necessidade para que eu me sinta importante. A pessoa quer se sentir importante, né? Toda a família na igreja, nenhum fora da igreja. Mas será que eles são convertidos? Será que eles tiveram encontro com o Senhor? Ou estão ali arrastados, obrigados, às vezes ferido, né, pelo outro, para satisfazer a vontade do outro, não estar ali de fato de coração, de alma, né? Eu fico pensando aí, Davi era homem segundo o coração de Deus. Olha os filhos, não conseguiu, né? O Adão, ele viu Deus face a face, um filho não matou o outro. Então veja, às vezes pai também se descabelando porque o filho não está na igreja, porque ele não deu o exemplo, não fez isso. Nem Deus obriga as pessoas, você vai obrigar, meu irmão, minha irmã. Então nós somos limitados, né? Não podemos querer impor algo ao outro se ele não quer, se ele não deseja, né? O Senhor fará a obra quando eu abro o coração, quando eu deixo Ele fazer essa obra na minha vida. Então eu não posso caminhar assim. Não há nada de errado que a esposa deseje que o marido seja mais espiritual, porém é preciso cuidar que ela para não assumir uma responsabilidade que é dele. Essa responsabilidade é dele, minha irmã. Talvez seja por isso que o apóstolo Pedro escreveu: semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeça a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Então, às vezes, o teu silêncio, as tuas orações, o teu jejum, a tua forma de agir, de ser, vai levar o teu esposo para a igreja, vai levar o teu filho, a tua família. O Senhor vai tocar através do teu testemunho. Pense hoje um pouco sobre isso. Talvez há um grande conflito no teu relacionamento conjugal. Vocês nem estão dormindo mais junto, estão a ponto de separar-se por causa dessa questão. Cada um dará conta de si a Deus. Faça a tua parte, sirva ao Senhor com alegria e Deus vai abençoar seu lar, sua família. Vamos orar nesse instante? Senhor, nesse instante eu ministro a tua bênção sobre essa casa, sobre essa família.
Repreendo todo o conflito, toda a intriga, todas as brigas, dissensões, que o Teu Espírito Santo possa falar melhor do que palavras. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e ministramos a Tua bênção de sempre. Amém. Quero agradecer você pela atenção, muito obrigado. Sê tu uma bênção por onde passares.